receptividade. Olha, por melhor que seja a técnica, se o outro não estiver receptivo a você, a técnica ou não vai funcionar ou terá um baixíssimo impacto. A minha ideia nesse vídeo, então, é te mostrar como é que você pode fazer com que o outro fique absolutamente receptivo a tudo aquilo que você vai dizer e, consequentemente, muito mais fácil de ser persuadido. Então vamos lá. Você já deve ter reparado que tem pessoas que você se sente muito bem quando está com ela. Então vocês sentam para bater um papo, vocês ficam lá horas e horas e horas e horas e conversam sobre diversos assuntos. A coisa flui, a conversa anda. Muito bem. Só que o contrário também é verdade. Tem gente que, às vezes, você não consegue nem explicar o porquê, mas você se sente incomodado com a pessoa. Você tenta conversar com ela e a coisa não vai, não anda. O que talvez você não saiba é que é o seguinte, essas pessoas com que você conversa durante horas, que a conversa flui, que você tem sintonia, vamos chamar de sintonia, vocês estavam em rapport. E essas pessoas que a conversa não flui, que não vai, o santo não bate, vocês não estavam em rapport. Agora, o que é rapport? Rapport é uma palavra francesa. Ela significa, não ao pé da letra, mas seria estabelecer uma relação harmoniosa. Ao pé da letra seria trazer de volta, mas no nosso caso, rapport é estabelecer uma relação harmoniosa. Agora veja que interessante. Isso acontece naturalmente. Tem pessoas que naturalmente você se dá muito bem. Você está em rapport. Você está em conexão, você está em sintonia. E tem gente que você não entra em rapport de jeito nenhum, naturalmente. Tá. Qual é o problema? O problema é que quando você está num ambiente social e até mesmo familiar, você ainda pode escolher não entrar em rapport com a pessoa. Não gosto da pessoa, não me sinto bem do lado dela, não me faz diferença nenhuma. Então você ainda tem essa possibilidade. Só tem um problema. E quando você não consegue ter conexão no ambiente profissional? Um colega de trabalho, ou o teu superior, seja qual for, ou ainda, é aqui que a coisa pega, com o cliente. Pois é. Eu não sei se já aconteceu com você de você estar com um cliente e a coisa não vai, não anda. E você não consegue explicar o porquê. Você fala, nossa, não vai. Parece que a pessoa não foi com a minha cara, eu não fui com a dela. Então, nesse caso, vocês não estavam em rapport. Naturalmente. Tá? Só que no ambiente profissional não tem como você não entrar em rapport com o outro. Você precisa entrar em rapport com o outro, porque afinal de contas, é o teu cliente. É ele que vai te colocar o dinheiro no bolso. Então você tem que entrar em rapport com ele. Para nossa sorte, existem técnicas para isso. Você não fica dependendo do naturalmente. Tem técnicas para isso. Tá? André, como é que eu faço para estabelecer, então, o rapport com a outra pessoa? Ou melhor dizendo, o porquê é importante estabelecer o rapport com a outra pessoa? E é aqui que está o pulo do gato. Quando você não estabelece rapport, ou seja, quando você não cria sintonia, você não cria essa conexão com o outro, o que acontece? Por mais que você conheça técnicas de vendas, o outro não está receptivo a você. Por mais que você queira aplicar uma determinada técnica, essa técnica não vai ter um grande impacto, ou então vai ter impacto zero, porque o outro sequer está receptivo. Porque tem uma máxima em vendas que diz o seguinte, as pessoas adoram comprar, mas ela detesta quando alguém tenta vender alguma coisa para elas. Quando você não cria essa sintonia, esse rapport com o teu cliente, para ele você é uma ameaça. Você só é alguém querendo enfiar a mão no bolso dele. Percebe? Então, na falta de sintonia, todas as técnicas que vêm depois terão pouquíssimo efeito. Tá? Então, o ponto principal é estabelecer essa sintonia inicial, essa receptividade.
guarda bem essa palavra, essa receptividade, para as outras técnicas poderem ser aplicadas muito mais facilmente. Tá? Então, como é que a gente faz para aplicar o rapport? A gente vai utilizar uma regrinha, tá? Chamada 73855. É uma regra criada, só para que você saiba, criada por Albert Mehrabian. Ele era um professor de psicologia da Universidade de Chicago. O que significa 73855? Ela se refere a 3 áreas da comunicação, e esses números 7, 38 e 55 é o impacto que cada área causa no outro, causa em uma comunicação. Então, esse 7%, 7% seria as palavras que você diz. 38% é como você diz aquilo que você diz. Tom de voz, volume de voz, a maneira que você diz. 55% é a tua linguagem corporal. Olha isso. 55% linguagem corporal. E as palavras, somente 7%. Isso não significa que as palavras não sejam importantes. É claro que elas são importantes. Mas é aqui que eu quero te chamar a atenção. Se as palavras, a maneira como você diz as palavras e a sua linguagem corporal não estiverem absolutamente congruentes, sabe o que acontece? O outro, ele vai prestar atenção e ele vai dar maior relevância à tua linguagem corporal e não às palavras. Putz, André, como assim? Você entra num local de manhã, no escritório, numa loja, quem quer que seja, e aí já tem uma pessoa lá e você vai dar bom dia para ela. Aí a pessoa faz assim para você, ó. Bom dia. Veja, ela está te dando bom dia, mas parece que ela está te dando bom dia? Não. Por quê? Porque a linguagem corporal dela está dizendo justamente o contrário. Ou então a pessoa diz assim para você, eu gosto muito de você. É claro que não gosta. Veja, as palavras são eu gosto muito de você, mas a linguagem corporal dela é eu não gosto nem um pouco de você. Então é aqui que está. Quando acontece isso, a linguagem corporal tem um impacto muito mais forte do que as palavras. E a proporção é essa, 55% linguagem corporal e 7% palavras. As palavras propriamente ditas. Muito bem. Ora, se a linguagem corporal tem um impacto tão forte num processo de comunicação, significa que a linguagem corporal também tem um impacto muito, muito forte na construção do rapport. Ora, se a linguagem corporal tem um impacto tão grande na construção do rapport, o que eu separei para essa aula aqui é como você pode construir o rapport através da linguagem corporal. Olha que legal isso. Existe uma técnica chamada espelhamento comportamental. Se você preferir, também pode chamar de prática isomórfica. Mas espelhamento comportamental é mais fácil. Fica mais fácil de lembrar. Então, o que é o espelhamento comportamental? De uma forma ampla, explicando de uma forma ampla, o espelhamento comportamental é você literalmente imitar o outro. E quando eu digo imitar, é imitar a linguagem corporal, imitar a maneira como fala e imitar inclusive as palavras. Tá? Mas, para esse vídeo aqui, eu quero me atentar à linguagem corporal. Porque, pelo motivo citado, né? Ela é responsável por 55%. Então não adianta você se preocupar em imitar ou espelhar o que a pessoa diz e como ela diz se você esqueceu a linguagem corporal. Então eu vou dar um pouquinho mais de ênfase à linguagem corporal. Tá? Para você aplicar essa técnica do espelhamento comportamental, você vai dividir em 4 etapas. E fica muito mais fácil de você fazer isso. A primeira etapa nós vamos chamar de apenas observação. O que você vai fazer na observação? E isso é importantíssimo. Você está com o teu cliente na tua frente,
você vai observar. Vamos fazer um raio-x da pessoa. Perdão. Vamos fazer um raio-x da pessoa. Primeira coisa que você vai observar: expressão facial. Ela é mais sisuda? Ela é mais alegre? Como é que ela é? É só isso. Você só vai observar se a pessoa é mais sisuda ou ela tem um semblante mais leve. Legal. Continua. Postura. Ela é relaxada, ela é tensa, ela tem uma postura ereta, ela tem uma postura curvada. Você só vai observar. Então, primeira parte, a expressão facial, postura. Observe as mãos. Quando ela fala, ela mexe, ela gesticula ou ela fica parada? Mexe o mínimo possível. Braço, ela coloca sobre a mesa, o braço está cruzado, o braço está sobre as pernas. O que ela faz com os braços? Legal? Pernas, se ela estiver sentada, ela cruza a perna, ela não cruza a perna. Se ela estiver de pé, como é que ela caminha? Ela é rápida, ela é mais devagar. Eu só estou falando de movimentos. Só movimentos. Tá? Você vai fazer um raio-x da pessoa. Da cabeça aos pés. Muito bem. Feito isso, feita a parte da observação, o que você vai fazer? Agora você vai começar a imitar. Mas aqui eu quero te chamar a atenção. Você vai escolher uma característica por vez e de uma maneira extremamente discreta, mas extremamente discreta, você vai começar a espelhar este comportamento. Então, por exemplo, a pessoa tem uma postura absolutamente ereta. O que você faz? Imita só a postura dela. A pessoa sentou ereta na sua frente, vai lá e senta ereto. Só isso. E fica um tempinho nessa postura. Observa as expressões dela. Ela é mais sisuda, ela é mais leve. Ela está mais sisuda, olha, por incrível que pareça, fecha um pouquinho fecha a cara também, fica um pouquinho mais sisudo também. Literalmente você está espelhando ela. Imagina que você é um espelho. Você tem que ser o espelho dela. Vai fechando também, fica um tempinho, 5 minutos, 2 minutos, até você se sentir à vontade. Observa os braços. Pernas, está com a perna cruzada, cruza a perna. Ou seja, você vai combinar toda a sua postura, os seus movimentos com o dela. E de uma maneira muito discreta, tá? E uma por vez. Uma característica por vez. Não tenta fazer tudo de uma vez só, porque não vai dar certo, tá? Feito isso, depois de um tempinho que você está com ela, 10 minutos que você já está fazendo isso, você vai perceber que vocês já estão numa sintonia diferente. Porque a linguagem corporal é poderosíssima. E você vai perceber que vocês entraram numa sintonia. Só que aí você não pode ficar no achismo. O que você tem que fazer? Você precisa verificar se vocês estão ou não. Então o que você vai fazer? Por exemplo, vocês estão de braço cruzado, os dois estão de braços cruzados, você vai descruzar o braço. Está com a perna cruzada? Descruza a perna. Está com uma postura mais rígida, mais ereta? Dá uma relaxada. Se estiver sentado, por exemplo, dá uma relaxada. Qual é a ideia? A ideia é que agora ela vai te imitar. Então você fez um movimento, a ideia é que ela te imite. E é aqui que está a importância. Se ela te imitar, vocês estão em rapport. Se ela não te imitar, vocês ainda não estão em rapport. Essa fase da verificação chama fase da verificação. Eu vou tentar conduzi-la e eu quero ver se eu vou verificar se ela me segue. Tá? Por que ela é a fase mais importante? É uma explicação rápida que eu vou te dar só para você entender a importância dessa fase. Na Universidade de Parma, na Itália, um neurocientista chamado Giacomo Rizzolatti, ele descobriu, e é recente isso, os neurônios espelho. Tá? Então, de uma maneira muito simples, neurônios espelho são neurônios que são responsáveis pelo aprendizado por observação.
Então, a criança, ela observa alguém fazendo alguma coisa, andando de bicicleta, ou ela observa o pai nadando, jogando basquete, tocando guitarra, ela aprende por observação. Tá? E a gente também aprende por observação. Isso acontece por causa dos neurônios do espelho. Tá? Agora, olha o que é importante. Esse é que é a questão. O neurônio espelho, ele só entra em ação quando aquilo que ele está observando tem algum significado para ele. Senão ele não entra em ação. Ou seja, se o teu cliente, quando você estiver fazendo essa verificação, tentando conduzi-lo, e ele verificar, observar que a sua mudança de postura e também mudar, significa que o neurônio espelho dele ativou. Ativou e deu o comando. Ele mudou o braço, muda o braço. Ele mudou a perna, muda a perna. Quando ele não ativa, significa que tudo que você está fazendo, pelo menos naquele momento, não tem significado nenhum. Olha isso. Então, tentei cruzar o braço, o outro não cruzou o braço, não moveu, não fez nada, não tem significado nenhum. Significa que vocês ainda não entraram em rapport. O que fazer nesse caso? Continua com o espelhamento. Você vai continuar espelhando esse cliente até a hora que você fizer algum movimento e ele te responder. Aí sim, tudo que você disser depois, ele estará absolutamente receptivo. Por quê? Porque ele já entrou em rapport com você. Enquanto ele não te seguir, ele não estará em rapport. Presta só atenção, porque não é porque você descruza o braço que ele necessariamente vai descruzar o braço. Tá? Você pode, por exemplo, descruzar o braço e ele cruzar a perna. Ok, já está em rapport. Não precisa ser necessariamente o mesmo movimento. Ou então você fazer esse movimento aqui, ó. É um movimento simples. Faz isso aqui. E de repente você percebe que ele muda a postura na cadeira. Tá ótimo. Tá ótimo. Não precisa ser necessariamente o mesmo movimento. Você fez o movimento, ele também se movimentou, ótimo, entrou em rapport. Tá? Lembra, a partir do momento que entrar em rapport, tudo aquilo que você disser estará muito mais fácil de ser aprendido, associado e, portanto, um cliente muito mais fácil de ser persuadido. Eu só quero te chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Primeiro, se o cliente perceber que você está fazendo isso, acabou a venda. Acabou. Porque por mais que ele, vamos supor que ele nem conheça essa técnica, e provavelmente ele não conhece, mas ele não conhece a técnica, mas ele entendeu que você está tentando imitar ele vai ficar muito bravo. As pessoas ficam muito bravas. Acabou a venda. Tá? Então, faz a coisa paulatinamente. É devagar, é parte por parte. Copia os movimentos, um por um, deixa a coisa fluir. Tá? Isso é importante. Segunda coisa, lembra, essa pessoa vai estar totalmente receptiva àquilo que você vai dizer para ela. Totalmente receptiva, porque ela entrou em rapport com você. E qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Você também entrou em rapport com ela. E você também estará receptivo a tudo aquilo que ela te disser. Tá? Então, a gente parte do princípio que você é uma pessoa ética, uma pessoa idônea, etc. Só que a gente não conhece o cliente. Então, toma cuidado, porque você vai ter uma tendência de acreditar em tudo que o cliente te disser. Puxa vida, André, como assim? O que você quer dizer com isso? O cliente diz assim para você. Tá, cara, mas olha, o teu preço não tá legal porque eu achei em outro lugar mais barato. E às vezes não é verdade. Só que nem te passa pela cabeça desconfiar disso. Porque você entrou em rapport e você está suscetível a tudo aquilo que ela disser. Então, toma só cuidado para não acreditar em tudo aquilo que o cliente disse. Então, esse cuidado também é importante. Tá? Tem mais um detalhe também. O rapport, depois que você aprende essa parte da linguagem corporal, do espelhamento, o interessante é você também começar a copiar tudo aquilo que o teu cliente diz, a maneira como ele fala, a maneira como ele se expressa, tudo isso. Mas o que eu quero te chamar a atenção porque você vai ver muita coisa na internet falando de rapport, e eu aconselho que você estude,
para copiar também aquilo que o outro fala, como ele fala, etc. Mas o que eu vou te dizer no primeiro momento é o seguinte, esquece isso. Esquece como ele fala e o que ele fala. Fique absolutamente focado na linguagem corporal. Treina até não poder mais. Depois, quando você se sentir absolutamente confortável na linguagem corporal, você passa para o próximo estágio. Porque senão você vai passar para o próximo estágio, digamos, defeituoso. E aí você não vai conseguir entender, pô, mas eu estou fazendo tudo certo. Não, não está. Está pecando na linguagem corporal. Então, muita atenção na linguagem corporal. E para finalizar, eu vou te dar um conselho. Não faça isso no ambiente de trabalho logo de cara. Faça isso no ambiente familiar, faça isso no ambiente social, com outras pessoas, mas não utiliza isso logo de cara no ambiente profissional. Por quê? Porque você vai se sentir incomodado. Veja, essa técnica é poderosíssima. Pra você ter uma ideia, hipnoterapeuta usa, coach usa, psicólogo usa, equipes de vendas usam, tá? Ela é poderosíssima, mas não me vai aplicar isso logo de cara no trabalho. Você vai se sentir incomodado, você precisa praticar um pouco. O meu conselho é, utiliza fora. Família, amigos, ambiente social dos mais diversos. Porque aí você vai sentindo como é. Você vai introjetando a técnica. Você fala assim, entendi. E você vai perceber que com algumas pessoas é bem fácil, com outras nem tanto. Quando você encontrar com uma pessoa que nem tanto, não é tão fácil assim, é nessa que você tem que ficar. Porque quando você consegue fazer isso com as pessoas mais difíceis, significa que você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fácil com os clientes mais difíceis. Tá? Então, lembra disso. Não aplica logo de cara no ambiente de trabalho. Faz fora, mas eu repito, é uma técnica poderosíssima. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E a gente se vê em breve no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, até lá, fica com Deus.